Oi. Tô esperando o Thiago entrar pra gente começar a nossa live. Gente, pra quem tava acompanhando aqui o meu Instagram, esses últimos dias eu andei falando um pouquinho sobre a temática da imigração. E a ideia é hoje a gente conversar. Peraí, que eu acho que agora ele vai entrar. Pra ele contar um pouquinho da experiência dele. Oi, Thiago. Olá, tudo bem? Tudo, ó, tudo jóia. Por Tá aí? bom, tudo bem também. Quente, mas tá ótimo. Tá muito calor. Meu Deus do céu. Tá demais, né? Aqui tá bem Sim. quente. Esses últimos 2 dias a temperatura disparou muito alto e o verão chegou com tudo já. Gente, o pessoal tá vendo a gente, tá escutando bem. O pessoal tá Se entrando. precisar, eu coloco o fone de ouvido também. Eu acho que vai ser tranquilo. Bom, eu tava comentando aqui que para quem acompanha, né, o meu trabalho aqui no Instagram, a última semana eu andei falando muito sobre o tema imigração. Em especial porque amanhã é o Dia do Imigrante, né? E é um assunto que eu gosto muito, me interesso. Não sou especialista, mas acabo também me interessando bastante pelo assunto e me identificando, porque sou brasileira aqui em Torino. E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo assim bem leve, bem descontraído, e é por isso que eu chamei o Thiago assim para ele contar um pouquinho da experiência dele, como é que foi essas mudanças, né, de mudar para cá, as adaptações, como é que ele encarou isso. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Thiago. Eu moro aqui em Milão, já faz 13 meses, um pouquinho mais de um ano, completados recentemente. E eu vim parar aqui em Milão meio que de surpresa, assim, né? Eu até falo para as pessoas quando as pessoas me perguntam como foi a preparação para vir para cá, e até conversei com você um pouco mais cedo sobre isso, né, da Lili, assim, eu não tive muito tempo para poder me preparar do jeito como eu gostaria, né? Porque a gente acabou, eu sou casado e o meu marido recebeu, na verdade, teve uma oportunidade para se candidatar a uma vaga pela empresa dele aqui em Milão. E foi muito engraçado porque, assim, quando ele se candidatou para a vaga, ele não foi selecionado. Acho que eu nem falei isso para você mais cedo, né? Ele não foi selecionado e a gente seguiu a vida normal no Brasil, assim, ok, foi uma oportunidade que passou e acabou não dando certo, beleza. Aí passaram uns 3 meses, mais ou menos. Eu cheguei em casa um dia, ele estava na varanda do nosso apartamento com mais 3 amigas tomando um vinho no final do dia. Eu cheguei em casa depois do trabalho, ele me chamou e falou: Olha, aconteceu uma coisa. Fiquei assustado, né? E aí ele falou: a pessoa que foi selecionada para a vaga desistiu da vaga e eu fui selecionado em seguida. E aí eu, Uhum. não, eu fiquei sem saber o que responder, inclusive. E a única coisa que eu perguntei para ele foi quanto tempo a gente tem para responder. E ele disse que a gente tinha 3 dias. Uhum. Nossa, Então, assim, a que gente. decisão sem nenhuma pressão, né? Exatamente. Então, assim, o tempo que eu tive de preparação foi depois que a gente deu o ok para estar aqui, demorou uns 2, 3 meses, 4 meses mais ou menos, até todo o processo se confirmar e toda a parte burocrática acontecer, né, de documentação e etc. Então, esse foi o meu período de preparação, né? Uhum. E como eu falei para você, eu busquei ajuda psicológica nesse período, porque eu fiquei muito ansioso, era uma mudança muito grande, eu ainda estava tentando entender tudo que viria pela frente, tudo que eu ia deixar para trás, então essa parte eu às vezes fico pensando que se eu tivesse tido um tempo um pouco maior de preparação, talvez algumas coisas fossem diferentes. Mas ao mesmo tempo a emoção foi assim o que guiou e a gente acabou
Uhum. vindo na hora certa, do jeito certo, e acabou dando tudo certo, né? É, eu tô vendo que tem bastante gente nova por aqui. Eu acho importante me apresentar, né, para essas pessoas que não me Sim, conhecem. claro. Eu me chamo Dalila, eu sou psicóloga, né? Faz um ano que eu tô morando aqui em Torino, mas a minha história com a Itália vem desde 2018, quando eu vim fazer meu estágio aqui. Eu acabei fazendo estágio em duas escolas de psicoterapia sistêmica relacional e foi bem legal. E agora tô, querendo ou não, tô iniciando minha vida aqui também e seguindo na nossa conversa, eu vou compartilhar um pouquinho também da minha experiência. Sim, Isso que você estava falando, Thiago, do planejamento, a gente acha que quando a gente, o movimento imigratório, é só quando a gente pisa os pés aqui na Itália. E, na verdade, isso inicia muito antes, né? Inicia desde o momento que a gente está sonhando, né? Que desperta esse desejo na gente, que, de certa forma, a gente vai estar elaborando isso. E aí, o segundo passo é quando a gente toma essa decisão, né? Compartilha com a nossa família, com os nossos amigos. E aí, será que a gente vai ter uma aceitação da nossa família ou não? Será que isso faz sentido para o contexto da onde a gente vem, né? A segunda etapa é a viagem, né? Ela vai impactar muito, né, na experiência do imigrante, positivamente ou negativamente, né? Será que foi tranquila essa viagem? Será que eu não tive problemas na imigração? E o terceiro e último passo seria, né, quando a gente definitivamente coloca os pés aqui na Itália e vai encarar aí a quantidade enorme de desafios, mas com certeza essa é a parte mais linda, né, mais bonita da imigração, de ser imigrante, né? A gente exatamente. olhar para trás e ver tudo que a gente já superou, né? Tudo que a gente conseguiu fazer. Exatamente. Já que tu contou um pouquinho, né, de como foi essa tua chegada aqui na Itália, conta um pouquinho assim o que para ti foi mais difícil. Conta um pouquinho dessa adaptação assim, impressões gerais. A minha expectativa maior era porque eu estava. A gente, quando vai sair do país, é uma sensação de deixar tudo para trás, né? Então, a gente, quando eu cheguei aqui, a minha maior preocupação era não falar o italiano, porque eu achei que eu ia chegar aqui, por exemplo, falando inglês e que ia ser tudo ok. E é tudo ok se você frequentar os lugares turísticos, por exemplo, né? O inglês aqui na Itália não é uma língua assim muito falada no dia a dia de lugares que não são turísticos. Então, eu tinha muita dificuldade quando eu ia no supermercado, por exemplo, eu tinha muita dificuldade para me comunicar, às vezes até com a portaria do prédio onde a gente morou os primeiros meses, porque eu não falava nada de italiano. Então, essa parte inicial, que é esse impacto inicial, né, de chegar num país novo, de não falar a língua e de você começar a ser visto como um imigrante, é bem assim, para mim foi o maior impacto do início, né? Uhum, Porque essa questão de você sair do lugar onde você mora sendo alguém conhecido, tendo um círculo social, tendo um emprego, tendo um cachorro, enfim, né? E de repente você uhum, chega num lugar que você não tem mais nada disso. Então, se você tem algum problema, alguma coisa, você não tem muito para onde correr, né? Você não tem um apoio, a não ser o apoio psicológico de falar com alguém e pedir uma ajuda, um apoio, mas não é a mesma coisa de você poder ver alguém na sua frente, falar e explicar o problema, e etc. Então, esse início para mim foi uma fase um pouco complexa, porque eu no Brasil tinha um círculo de amigos muito grande, estava muito ligado com a família, então no início eu sentia muita saudade. Então essa preparação, né, psicológica de chegar num lugar em que você não tem mais aquelas coisas, nem estou falando do material, estou falando mais do lado social mesmo, psicológico, mexe muito com a gente, né? uhum. Então, é mais ou menos como você está em algum lugar que o sinal do seu celular ou a bateria do celular acabou, e aí você não consegue perguntar para o Google onde estão as coisas, né? Você consegue resolver o seu problema, você vai chegar no lugar que você precisa, mas é um pouco mais difícil, né? Você tem que ir ali Uhum. fazendo uns contornos para poder
conseguir vencendo. E aí é engraçado porque, assim, para mim era sempre uma conquista. Então, aprender a comprar manteiga no supermercado, porque eu não sabia como chamava manteiga, então eu não sabia procurar manteiga. E aí, quando você compra manteiga, você parece que você começa a ter pequenas conquistas, né? Que vão te deixando, nossa, consegui mais uma coisa, né? E assim vai acontecendo no dia a dia com tudo que você precisa fazer aqui no início, né? Seja comprar uma manteiga, seja tirar um documento, a parte burocrática aqui, para quem conhece a Itália, ou já estudou sobre isso, ou está querendo vir para cá, deve ter ouvido já falar que é complicada, então a gente sofre um pouquinho, principalmente com a questão da imigração, que a gente tem que ir atrás de muita coisa aqui. E Uhum. então esse início assim é um pouco turbulento, mas depois tudo bem. Isso que tu tá falando é bem interessante, né? Essas perdas que a gente acaba tendo, que acabam sendo lutos, né? E é interessante que são lutos que não são definitivos, né? Porque a gente acaba perdendo a nossa terra, né? O convívio das pessoas que a gente gosta, o nosso emprego, só que eles ainda estão lá, né? Isso que acontece, Exatamente. a gente tem a presença psicológica da família, né? Mas não tem a presença física. Então, isso é a ambivalência que o imigrante sente. Ele sente assim, não, eu tenho minha família, mas não tenho, né? Exatamente. E até você tinha postado alguma coisa sobre isso uns dias atrás e eu li o post e eu me identifiquei muito porque eu me senti exatamente assim. É uma coisa estranha você estar num lugar sem um pertencimento e ainda ter muita ligação com alguma coisa que não está acessível para você. Então, eu ficava Uhum. muito assim, eu tinha uma preocupação muito grande, ai meu Deus, mas e se eu precisar voltar por qualquer motivo para o Brasil e eu tô tão longe e eu não vou conseguir, ou se alguém tiver que vir para cá, ou se eu ficar doente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver as coisas sem ninguém, né? Então, a gente fica realmente com uma sensação estranha de não saber muito bem se será que eu estou no lugar certo? Não. Aí você se sente bem aqui, mas você fala, não, mas aí as coisas ficaram para trás e eu tô me deixando das coisas para trás, aí o que eu São faço, né? sentimentos conflitantes, porque ao mesmo tempo que tu tá perdendo coisas, tu tá ganhando coisas muito legais, coisas que tu desejou muito, conquistas muito Exatamente. significativas. E aí a gente fica com esses sentimentos conflitantes dentro da gente. E o pessoal que está nos assistindo, né? Como é que a gente pode deixar um pouquinho mais claro essa confusão que a gente acaba sentindo, esse turbilhão de sentimentos conflitantes? A gente pode colocar na balança, né? Colocar na balança aquilo que a gente perdeu e aquilo que Uhum. a gente está ganhando aqui. Sim, essa comparação é inevitável, né? A gente faz Aham. muito, eu faço muito até hoje. Eu até brinco Isso é com muito importante. eu até brinco com o Guilherme que eu falo, não, mas hoje não sei mais se eu quero voltar. No início eu tinha muita vontade de voltar, hoje eu já falo, não, mas e se eu voltar, não vai mais ter isso, eu não vou mais poder comprar o que eu compro no mercado, aí não sei o quê. Você já começa a pesar algumas coisas de forma diferente, né? Mas essa confusão, é engraçado que esse final de semana eu conheci, a gente conheceu, né, um casal de amigos de trabalho do Guilherme que a gente ainda não tinha conhecido pessoalmente por conta da pandemia. E eles chegaram aqui no meio do furacão da pandemia e agora que eles estão podendo socializar um pouco mais. E aí a esposa, né, a colega de trabalho do Gui comentou que o marido estava chorando muito, né, que ele estava sentindo ainda muita falta da família, que ele estava se sentindo um pouco arrependido. E aí eu falei para ele, né, eu falei, olha, eu choro até hoje, Uhum. né? Porque tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá, tem dias que a saudade aperta, tem dias que você se sente super bem e é legal você se permitir ter essas sensações, porque faz Claro, parte do com certeza. processo, né? E ter consciência que a gente vai enfrentar esses momentos, né? Exatamente. E morar fora não é só tudo deslumbramento, mil maravilhas, só coisas boas. A gente acaba passando bastante desafios, bastante momentos difíceis, né? E aí daí que vem o crescimento que eu gosto tanto de relevar quando eu falo da experiência, porque realmente é um crescimento pessoal assim imensurável, né? Eu me comparo muito com quando eu cheguei. E eu sou uma pessoa muito mais evoluída em alguns aspectos, porque eu aprendi muitos valores diferentes aqui, né? Você passa Uhum. a dar valores, por exemplo, muito maiores,
as coisas que não são as materiais. E então Eu isso, acho que a gente define melhor os valores. Eles exato. ficam mais claros pra gente. Então, você percebe que talvez o carro não seja realmente importante quanto a gente fazia ele parecer importante, né? O Aham. importante é ter a presença dos amigos, da família. E quando você não tem o acesso fácil a essas coisas, é que você realmente pensa e fala, nossa, né? É isso que realmente me faz falta aqui, né? Aham. E, e eu ia falar que quando a gente chegou, eu ainda ficava muito confuso em relação a essa questão, mas que com o passar do tempo as coisas foram clareando até que chegou o Covid, né? E para a gente foi um período, para mim foi um período muito difícil. Então eu acho que assim, eu já estava começando a me sentir melhor, e aí foi uma Já estava coisa se adaptando às mudanças e exata. aí vem novas E aí, mudanças. porque foi um período legal para mim especificamente, porque no final do ano a minha mãe veio para cá, minha sogra também veio, a gente passou o Natal juntos, e depois de janeiro foi meu aniversário, a gente comemorou meu aniversário e tudo fechou. Então, quando eu estava começando a me sentir tranquilo e mais habituado, veio o medo, veio a insegurança, será que eu deveria continuar aqui? O que que a gente faz, né? Vamos voltar, não vamos? Então, muita coisa voltou nesse período, né? Então, foi um Aham. trabalho de novo para conseguir organizar aqui os pensamentos. E hoje eu já falo que eu me sinto, que eu sinto que aqui é a minha casa, né? Eu Aham. já me tenho, eu tenho a referência de Milão como a minha casa, né? Ainda tenho muita saudade do Brasil, obviamente, mas eu acho que isso é um passo importante para dar adaptação, né? Você se sentir Aham. ambientado e demora, e cada um tem um tempo, e cada um tem. Falando em tempo, a gente acabou de receber uma pergunta, né? Vocês já estão aí há quanto tempo? Eu morando aqui, estou agora em junho fiz um ano que eu tô com residência aqui, tô morando. Antes eu vinha a estudo, né? Fiquei um ano de estudo, voltei para o Brasil, me formei e retornei de novo. E o Thiago também, né? Faz um ano? Sim, eu cheguei aqui na Itália em maio de 2019, finalzinho de maio, e também estou mais ou menos ao mesmo tempo que você, 13, acabou de completar 13 meses, mais ou menos, né? Um ano e pouquinho. Eu acho que a gente pode se considerar recém-chegado, não? Com certeza, Com né? Eu certeza. acho que o tempo, eu ainda estou aprendendo muito o italiano, não domino, mas já me Eu me dou muito bem. considero, às vezes, recém-chegada. Dependendo da situação, a gente tem esse sentimento. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente acaba sentindo as coisas com muito mais intensidade, né? Com certeza. Quando a saudade vem, E ela vem forte, quando a tristeza vem, ela vem forte, mas quando vem a felicidade ou a sensação de conquista ou a sensação de pertencimento também vem muito forte, né? Porque parece que você aqui dá um duro maior assim para conseguir as coisas por conta das dificuldades. Então, e é o que você falou de realocar os valores, né? Você passa a uhum. realmente perceber que algumas conquistas pequenas são muito importantes para o processo de adaptação e desenvolvimento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Assim, na tua cabeça, tu acha que tu tá aqui quantos anos, assim, nesse um ano que tu viveu aqui? Olha, eu acho que se eu não considerar a pandemia, já parece É, que eu tem tô isso uns também. 3. Mas se eu considerar os meses de pandemia aqui, que foram hard, né, pesados, parece que eu já tô uns 5 anos, assim, aqui, vivendo de tanta coisa intensa. Já, os cabelos brancos já apareceram que eu nem tinha, sabe? As rugas aqui já Exato. estão aparecendo. Então, parece que realmente, assim, a intensidade das coisas aqui é muito forte, né? Então, eu falo, nossa, mas a gente está em junho, parece que o Natal foi ontem, que minha mãe estava aqui e a minha sogra Uhum. estavam aqui, né, as duas, e passou tão rápido, né? E daqui a pouco já é o meio do ano e daqui a pouco a gente já está de novo no final do ano Exato. e passa muito E rápido. esse buco temporal que teve do vírus agora também altera a nossa percepção de tempo, né? Exatamente, Eu porque às vezes acho que ainda estou em março ainda, porque a parece que não entrou na gente, minha a gente cabeça que parou, existiu né? esse lapso temporal, sabe? A gente parou e aí a gente não saiu de casa, então parece que o sol foi nascendo e se pondo sem a gente acompanhar muito bem as datas. E realmente a gente também, eu também tenho essa impressão de que as coisas parece que ficaram meio paradas lá atrás e a gente começou
De repente a gente saiu de casa, tava verão, né? A gente começou a pandemia no inverno, saiu, Exato. tava verão. E no outro dia já tá esse calorão. Meu Deus, tá muito calor aqui, gente. Acreditem. Estão perguntando se a gente tem cidadania ou só permisso. Será que Bom, isso influencia na vivência aqui? eu não Qual que é a tua tenho, opinião, eu não Thiago? tenho ainda a cidadania, porque como eu vim para cá acompanhando a expatriação do meu esposo, então eu vim para cá, ele veio com visto de trabalho, ele tem a cidadania, tá? Então eu vim com visto de reunião familiar, né? Que eles falam. Então para mim vale o permesso de soggiorno. Ele tem a cidadania, que está inclusive regularizando o passaporte agora, que estava vencido, mas para mim eu tenho um visto no passaporte e o permesso de reunião familiar. E você tem a cidadania que você comentou, né? Exato. Ainda não tá pronto o meu passaporte, mas. E uma coisa interessante da minha cidadania foi que, como eu já tinha aquela experiência de um ano aqui na Itália, eu tinha aprendi o italiano e foi muito prazeroso assim fazer a cidadania, eu ir lá, né? Ir lá na prefeitura, me apresentar, pedir documento e assinar, né? Então isso foi uma conquista muito importante para mim, assim, me sinto muito feliz de ter conseguido fazer isso. Eu acho que respondendo ainda a pergunta, para quem já tem o passaporte, com certeza é muito mais fácil a Nossa, com parte certeza. burocrática da entrada, né? Para quem ainda vai iniciar o processo aqui, eu, por exemplo, estou iniciando agora o meu processo de solicitação da cidadania e é realmente uma parte chata de ir atrás de emitir documento, entregar documento, verificar pendência, né? Dá um trabalho, mas é o que você falou, eu também, esses dias eu recebi em casa a certidão de nascimento do meu antepassado, que é de uma Uhum. cidadezinha perto de Veneza. E é uma emoção tão grande assim você É, olhar uma certidão de nascimento de alguém que é seu parente e direto, né? E morando aqui, e aí a prefeitura te enviar esse documento. Então eu acho que para quem tá, eu ainda estou iniciando o processo, mas você pode dizer melhor que realmente deve ser emocionante você correr atrás de tudo e foi receber. muito engraçado, porque o dia que eu fui lá na prefeitura, eu não entendia muito bem como é que funcionava. Eu ia seguindo os passos, né? E aí, o dia que eu fui lá, ela me deu um papel e disse assim: parabéns, você é italiana. E eu fiquei parada, assim, tipo, não entendi, sabe? Eu juro que eu fiquei parada, assim, que é uma coisa assim, como de um dia para o outro a gente adquire isso, né? É muito interessante. Olha, alguém perguntou aqui quanto tempo demorou para sair a sua cidadania. Eu considero que a minha cidadania saiu bem rápido, porque saiu em cerca de 4 meses. Ah, E eu realmente foi fiz bastante sozinha. rápido. Uhum. Tinha uma pergunta antes dizendo que esse esforço que a gente sente, é pelo idioma ou por outras dificuldades. Eu acho que é por tudo, né, Thiago? Eu acho que é por tudo. Eu ia falar É que o pelo idioma. idioma e pelos. A gente tem que aprender tudo de novo, né? Exato, o idioma pesa bastante, mas a adaptação a outra cultura aqui também é difícil. Então, mesmo o relacionamento interpessoal com as pessoas que são daqui, que é diferente, eles não têm aqui um serviço burocrático que funciona muito bem. Então, às vezes, parece que você tem que brigar para conseguir certas coisas, né? Então, e aí você não consegue falar direito para poder exigir alguma coisa, ou explicar alguma coisa, ou pedir ajuda para alguma coisa. Então, parece que realmente essa barreira de dificuldade, bom, para mim realmente é o idioma que pesou mais, foi o idioma, porque ele está ligado com tudo que você precisa fazer aqui. Então, a dificuldade que você vai Uhum. sentir para conseguir um documento, por exemplo, se você falar italiano, vai ser muito menor do que se você não falar e a pessoa também não falar inglês, que acontece muito, né? Uhum. Então, eu acho que sim, que o esforço parece maior. É uma junção, né, de adaptação à cultura, a questões culturais e também a questão do idioma. A Laís perguntou também a temperatura que chega a Milão. O ano passado, Laís, aqui no verão a gente pegou 44 graus. E no inverno, o máximo que chegou esse ano nevou 2 dias só. Aqui eu acho que em Turim deve ter nevado até mais que aqui, na região do Piemonte.
Mas aqui nevaram 2 dias só, muito rápido, muito pouco, e um Aqui deles eu não nevou um tava. dia e eu me lembro que foi numa quinta-feira, só isso. É, e aqui também. Foi um dia que eu tinha ido para o Brasil, inclusive, eu nem vi. Então, o Aham. inverno, eu estava até esperando que fosse mais frio. A gente chegou a pegar temperaturas negativas à noite, durante o inverno, mas não foi um inverno que me assustou de forma como eu achei que fosse assustar, assim, né? Foi um frio que deu para passar tranquilo. E o que eu acho mais legal aqui da Itália como um todo é o quanto as estações são definidas, né? Uhum. Na primavera você tem realmente a estação das flores, do pólen voando no ar, e aí vira a chave para o verão, a temperatura já subiu uns 10 graus, agora está fazendo acho que uns 31. Então, o verão agora só vai piorar, né? Só vai ficar mais quente. Uhum. Então a gente está esperando aí uma média de 40 graus, que é o que acontece geralmente, né? A Dalila mora em Turim. Ela está Exato. perguntando Isso aqui. é uma coisa interessante. Eu moro em Torino, o Thiago mora em Milão e nós dois, de certa forma, compartilhamos coisas em comum porque a gente mora no norte, né? Então, aqui tem um inverno bem rigoroso, né? E é uma experiência totalmente diferente se você vir para o sul da Itália ou para o centro da Itália. Exato. Então, para quem pensa em vir para a Itália, isso é um fator bem interessante, né? Ver Essa, qual que é essa o contexto questão, que você... até respondendo a Renata, ela está perguntando se a gente abraçou a cultura italiana, que de certa forma tem que se adaptar e é bastante diferente. Eu vou falar uma percepção que é minha, tá? E depois você diz se você concorda. Mas no Brasil, a gente tem meio que uma. Eu falo, eu brinco falando isso, né? Que o Brasil é uma ilusão do que é a Itália, porque a gente acha que vai chegar aqui tem as mesmas comidas que a gente come lá, o bife à Uhum, parmegiana, né? O macarrão com almôndega que a gente come e etc. Tantos outros pratos que quando a gente chega aqui, por exemplo, gente, bife à parmegiana aqui não existe. Parmegiana aqui é de berinjela com mussarela e tomate só. Não tem nem carne. exatamente. Então, assim, hoje eu percebo que eu tô mais em contato com a cultura italiana, sim. Principalmente em relação à questão da alimentação, em relação à tratativa com algumas coisas ou alguns assuntos no dia a dia. Eu vejo que eles são muito práticos, às vezes, para resolver algumas coisas, eles são muito diretos, se tiver que falar alguma Uhum, coisa, eles vão te falar, não é um problema, ninguém fica chateado, um fala, o outro fala, daqui a pouco eles se abraçam. Então, exato. esse lado do italiano, eu acho que eu incorporei já, assim, algumas questões, né? Obviamente que a gente ainda é muito amarrado à raiz do que a gente faz no Brasil. Então, eu vira e mexe, eu faço um prato aqui que eu tô com vontade de comer, um feijãozinho, para comer um prato Uhum, único. Eles torcem um pouco o nariz, porque eles não estão acostumados a comer as comidas todas misturadas, e a gente se diverte juntos, né? Mas, no meu ver, assim, eu acho que é diferente, é bem diferente do que a gente imagina do Brasil, mas não é uhum, nada que seja bom ou ruim, né? É diferente exato. e a gente se adapta dessa forma, exatamente. Né? A gente vai precisar fazer esses dois movimentos, né? Que é de preservar as nossas raízes, preservar toda a nossa bagagem que a gente vem do Brasil e incorporar o novo, né? Isso seria o processo de aculturação. E dentro da psicologia, a gente considera que o modelo mais adaptativo de aculturação é a interculturalidade, né? Esse equilíbrio entre a nossa cultura e a cultura nova que a gente está adotando. Exato. É E aí, claro que num primeiro momento esse equilíbrio não vai ficar bonitinho, né? A gente vai chegar aqui, a tendência é estar assim, né? Ou a gente tá muito brasileiro e acaba rejeitando a cultura italiana e é, até isso vai dificultar na nossa socialização, ou a exatamente. gente abraça a cultura italiana e deixa de lado a nossa brasileira. Quando eu falo que eu incorporei principalmente o lado prático, né? E a Rafaela tá falando ali, né? Ou seja, aquela grosseria diária básica. Por eles serem muito práticos para resolver alguns assuntos, para nós brasileiros soa como realmente que eles estão sendo grossos, que eles estão sendo Grosseria. mal educados, estúpidos.
Aham. E eu falo que esse lado eu acabei incorporando aqui, porque quando eu comecei a agir mais ou menos da mesma forma, e eu vi que não era um problema, não é uma briga, simplesmente é porque eles agem assim no dia a dia, então para É, eles é uma coisa normal, sim. minha vida melhorou muito aqui, né? Porque você passa a relevar algumas coisas, porque às vezes eu ficava chateado, principalmente quando eu não sabia responder ou falar. Então parecia que assim, que a pessoa estava me dando uma bronca e eu não sabia responder. Sabe, criança, quando eu tomo uma bronca, fica de castigo. Eu ficava com essa Uhum. sensação assim de para o que que eu fiz de errado, o que que eu estou fazendo de errado. E aí conforme eu fui evoluindo no italiano e incorporando esse lado deles mais direto, eu percebi que o meu dia a dia ficou mais leve, assim, né? Porque eu passei Aham. a relevar o Eu deles. acho que tu acabou contextualizando os episódios, né? Parar e ver se essa situação tá acontecendo comigo, ou, né? Essa pessoa tá me tratando assim porque ela tá de mal, porque é o jeito dela, ou porque é algo comigo. Então, sempre Exato. quando acontece uma situação assim de má vontade, vamos colocar assim, de má vontade, eu olho pro lado, vejo como é que tá o clima e me pergunto, né? É comigo ou é o modo normal de É. funcionamento? E assim, não é uma coisa com os imigrantes, não é uma coisa que é direcionada, é com todo mundo, é Exatamente. entre eles, é entre a Exatamente. gente. Então, assim, no início eu demorei um pouco para entender. Eu achava que o problema era Uhum. porque não tô falando italiano direito, ou porque ele Isso é percebeu muito que forte pra gente, né? A gente chega aqui, a gente, meu Deus do céu, que não acredito que essa pessoa tá falando nesse tom, né? exato. E aí eles gritam mesmo, porque eles falam alto mesmo. Então, no início eu ficava meio balançado com isso, mas depois eu entendi que realmente é o jeito deles. Inclusive, pegando um gancho numa coisa que você falou e na questão da resposta, para quem está pensando em vir para a Itália, a Itália é um país extremamente regionalizado, né? Exatamente. O italiano do norte, ele é muito diferente enquanto pessoa do italiano do sul, né? Eles defendem muito a questão da regionalização, da região de cada um, da comida, da cultura. Tem muita diferença entre a tratativa pessoal de um italiano do norte e de um italiano do sul. Então, para quem pensa em vir para cá, é muito importante pesquisar como é o lugar que você quer morar, né? Que tipo de pessoas você vai encontrar ali? Fala com quem já mora, procura. Tem sempre, eu, por exemplo, tenho um grupo que chama Brasileiros em Milão, Uhum. que vira e mexe tem uma informação que é relevante ali, me ajudou um pouco no início. E como tem de Milão, eu imagino que deva ter em Turim, deva ter em Sim, Roma, né? Então é legal perguntar, entender, porque essa rede de apoio acaba sendo muito importante, né? porque vai influenciar demais na sua adaptação, né? Eu, por exemplo, acostumado com o calor do brasileiro, vim morar em Milão, que é uma cidade muito mais ligada, eu acho, à cultura, talvez alemã, austríaca, que são as regiões mais próximas, francesa, que são pessoas um pouco mais fechadas, do que com o Uhum. italiano da Sicília, da Calábria, de Roma, Exatamente. que o romano é aberto e abraça. Então, assim, é importante as pessoas pesquisarem como é a região que ela está buscando para morar, né? Porque isso vai ser, inclusive, parte da sua adaptação. E é Com importante, né? certeza. Eu já vi muito relato, assim, das pessoas falando que do centro-sul é muito diferente, assim, essa coisa da atitude deles, do modo deles se relacionar, que eles são mais calorosos no sul. Que isso é uma coisa Exatamente. de piemontês ou uma coisa aqui do norte, sabe? Uhum. E é interessante que uma vez, né, em 2018, eu perguntei para o meu professor por que isso, né? Por que que os piemonteses são assim? E a explicação que ele deu é que aqui em Torino, antigamente na década de 60, houve uma migração interna, né? O pessoal do sul veio para cá para trabalhar, Uhum. até porque é um polo industrial importante aqui. Sim. E aí eles não tinham essa cultura de socializar, de ficar batendo papo, de fazer amizade, porque era uma cultura assim muito focada, muito trabalho, né? A vida Uhum. é isso, a gente tem que trabalhar. E é interessante que ele comentou que no sul existe uma cultura, não sei se tu já ouviu falar, que se chama do café suspeso. Não. E você vai na cafeteria, você toma o café e deixa pago um café para uma outra pessoa.
que não Ah, pode que bacana. pagar, ou que está sem dinheiro. Então, ele quis dizer com isso que já existe essa cultura, assim, de bater papo com quem você não conhece, de iniciar uma conversa, Uhum, sabe? Essa coisa da socialização que a gente valoriza muito, né, sendo brasileiro. sim. É, eu acho essa questão, eu aprendi muita coisa aqui, né? Principalmente em relação a respeito, em relação a entender, porque quando você está numa cultura que não é a sua, você enxerga as coisas de uma forma diferente, né? Então, assim, por que que ele tá, de repente, putz, eu coloquei uma, eles não, gente, eles não comem aqui carne com massa, carne com risoto, batata frita, dificilmente eles comem batata frita com ketchup, por exemplo, eles comem mais maionese e tal, essas coisas mais americanizadas, assim, não faz parte da alimentação deles aqui. No início, a gente fica meio perdido e a gente tem os costumes de comer sempre o prato arroz, feijão, uma carne, ou um macarrão, uma carne e tal. Então, no início, eu percebia uns olhares, alguma coisa assim. Quando eu ia num lugar, eu perguntava alguma coisa, pedia. Mas por que que eles estão olhando diferente? E será que é porque eles estão achando estranho? Talvez se fosse no nosso caso, no Brasil, você vendo uma coisa diferente, a gente também deveria olhar da mesma forma. Então, Uhum. quando você está do outro lado da moeda, parece que realmente você enxerga com outra perspectiva algumas situações. Então, eu vejo que essa questão de respeito, para mim, eu evolui muito em entender o que é diferente, né? Que é o que eu falo, não é que é melhor ou pior, é É diferente. diferente. E aqui em Milão, eu não Exato. sei como é aí em Turim, eu não conheço Turim ainda, preciso ir, inclusive. Recomendo. Aqui tem uma questão muito forte da imigração. Tem muito chinês, tem muito indiano, tem muito oriental, médio do Médio Oriente, e são culturas muito diferentes das nossas, né? Uhum. E então a gente vê muitas coisas diferentes em relação a vestuário, em relação a hábitos, e são coisas que é o que eu falo. Talvez antes eu achasse estranho, achasse ruim, achasse, né? Hoje eu vejo que são costumes que não são os meus, né? E assim como eu, como brasileiro aqui, também tenho. Então você parece que você toma mais cuidado com relação ao que você pensa desse tipo de comportamento, né? Uhum. Dalila, eu queria fazer uma pergunta para você que eu recebi aqui. Eu separei algumas perguntas, que eu estou vendo que faltam 20 minutos para o nosso tempo Para acabar. fechar nosso tempo. E uma pergunta assim: se existe algum cronograma emocional a ser seguido antes da partida? O que que você, como psicóloga, acha em relação a isso? Eu falei que eu fiz um acompanhamento psicológico antes de vir, que me ajudou muito, mas acho que você vai saber responder melhor. Uhum. Assim, ó, do ponto de vista psicológico, quando a gente decide migrar, né? Isso começa muito antes da gente comprar passagem ou da gente montar a nossa mala. Isso começa quando a gente tá lá sonhando, despertando, né? É normal que a ansiedade no sistema aumente. Isso é normal, de um modo geral. O que eu quero dizer com a ansiedade do sistema? É comum que, por exemplo, os nossos pais, a gente vai ficar ansioso, mas também os nossos pais, ou quem Sim, convive com a gente. E realmente. aí, assim, você tem que, né, essa movimentação, ela acaba exasperando algumas características psicológicas que a gente já tem. Então, se eu já sou uma pessoa ansiosa e eu sei que esse período já aumenta a ansiedade, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar, né? Vou pedir ajuda? Quais que são os meus recursos para lidar nesse momento? E é um pouco disso, da gente procurar ajuda, né, quando a gente sente que está tendo alguma dificuldade. O que eu aconselho para as pessoas é, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente pode fazer que aumentam o nosso bem-estar psicológico, que é ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, ter um sono legal e estar bem com a nossa saúde emocional, né? E a pergunta que eu faço é como é que vai ficar isso quando a gente muda de país? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Fica aí o questionamento. Como é que vai ficar a alimentação, É, né? Como é que vai ficar os teus hobbies, as coisas que te fazem bem? E aí a gente pode entrar até numa questão mais profunda, que é a questão de valores. uhum, Será que esse lugar que eu tô indo tem a ver com as coisas que eu valorizo? exato.
Eu, quando cheguei, tem até uma outra pergunta que é exatamente isso, né? Como lidar com aquele medinho que bate por saber que você vai viver um recomeço, né? Eu não sei responder como lidar, porque cada pessoa lida de um jeito, Vai né? lidar de uma maneira, Até né? aqui dentro de casa, eu e o Guilherme somos pessoas muito diferentes em relação a lidar com emoções. Eu sou muito mais prático, pragmático, o Gui é muito mais emotivo nesse sentido. Então, a gente foi muito importante esse suporte um do outro, já que a gente só tinha, né, um ao outro para se apoiar, porque como ele ainda chegou, a gente viveu experiências diferentes, né? Ele já chegou trabalhando e eu Uhum. cheguei sem um trabalho. Então, para ele, teve toda a ansiedade de um ambiente de trabalho novo, de um chefe novo, de pessoas novas que trabalham de forma diferente, em outra língua, Que já né? é natural, né, no nosso, lá no Brasil, por exemplo. Exatamente. Então, assim, ele teve medos diferentes dos meus em que relação ao recomeço, né? Então, eu acho que tentar se ocupar, eu falo que eu me apeguei muito à questão espiritualista, de buscar um apoio emocional meu, né? Assim, pedir ajuda, rezar, orar, enfim, o que as pessoas acharem que devem fazer em relação a isso, porque me ajudou muito, isso te ajuda muito a concentrar, ler bastante, fazer exercício, né? Aquelas coisas que, para mim, são coisas que ajudam a diminuir a ansiedade, né? Funcionam pra ti. Aham. E o que eu falo para as pessoas e por experiência própria, né? Eu ainda não estou trabalhando aqui, e eu jurava que eu ia chegar aqui, e eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho um MBA, e eu ia conseguir um emprego super rápido, e as coisas não funcionaram assim. Então, eu acho que vir para cá com a cabeça aberta para de repente ver outras oportunidades, ver outras possibilidades é muito importante. Porque às vezes o Uhum. que você planeja lá no Brasil não vai acontecer aqui ou não vai acontecer da Totalmente forma como diferente. você esperava. Então, hoje eu já estou muito mais aberto, estou fazendo outras coisas que eu não me imaginaria fazendo. Por exemplo, isso daqui. Aham. E coisas que estão me ajudando muito, estão me ocupando, estão me desenvolvendo, estão me abrindo para a criatividade. Eu estou com projetos muito legais aqui e eu acho que isso é muito importante. Você Uhum. planejar vai te dar medo, mas para você também estar preparado para as mudanças que vão acontecer no seu planejamento, né? Para você não Exato. ser pego aí de surpresa e levar as coisas de forma um pouco mais leve, porque tudo que você complicar demais aqui vai dificultar a sua adaptação, né? Então isso eu acho Uhum. super importante. É um pouco disso, né? O que que tu tá trazendo dentro da tua mala, né? Tu tá trazendo o teu passaporte, as roupas que tu vai usar, quem sabe até uma tapioca. Uma farinha, né? Mas a gente também tá trazendo toda essa bagagem cultural e o questionamento é quais são os recursos que a gente tá trazendo com a gente, né? A Uhum. gente tem, claro, o que que faz bem pra gente, como que a gente vai manter essas coisas aqui. Eu acabei, né, vendo que tu é um apaixonado pela culinária, né, pela gastronomia. Adoro bastante. E com certeza isso é uma coisa que te faz bem e que tu aqui tu tá no teu céu, não? Exatamente. Eu me apeguei muito mais à cozinha aqui, porque é uma coisa que eu já gostava muito e já fazia muito no Brasil. Então, eu estou me desenvolvendo muito mais. E aí, o que eu falo? Da relação da criatividade, da experiência, de fazer e da satisfação de você fazer alguma coisa e comer. Eu ia iniciar um curso em março, de chefe de cozinha e foi adiado por conta do Covid. Ele foi jogado para setembro. Nesse meio tempo mudou tanta coisa. Eu continuo apaixonado e assim, para quem gosta de cozinha, gente, aqui é realmente o paraíso da comida boa, dos utensílios de cozinha incríveis que você consegue comprar por preços assim que no Brasil jamais eu conseguiria, talvez. Então eu estou me sentindo assim, realmente muito bem com relação a isso, fazendo as coisas que eu gosto, usando coisas legais. E a qualidade dos alimentos aqui é impressionante, né? Então, realmente. Exatamente. Eu vi que alguém perguntou se nós viemos para cá com um emprego em vista. No meu caso, não. Eu pedi demissão no Brasil e vim para cá sem um emprego, porque como eu acompanhei o meu esposo que veio expatriado, ele já veio com emprego e eu não. Uhum. Eu trouxe toda a minha documentação profissional traduzida em italiano para cá. Inclusive,
Isso foi um apoio que a minha empresa no Brasil me deu. Foi incrível o apoio que eles me deram Nossa, na que minha saída. bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso porque realmente foi diferenciado. Desde quando eu contei que eu iria sair até a minha efetiva saída do emprego, a minha chefe foi incrível comigo, os meus colegas de trabalho. E a própria empresa me ofereceu a tradução dos meus diplomas e dos meus históricos escolares para trazer para cá. E ainda não usei, gente, tá? Porque Que maravilha. realmente é complicado, né? Eu tava. Primeiro eu tive que aprender o italiano. É difícil, tá, gente? Você conseguir alguma coisa aqui sem efetivamente falar o italiano. Então E eu às me dei, vezes, dependendo da área que tu trabalha, eles pedem que tu fale o dialeto também. dependendo da Por exemplo, se região, você às vezes trabalha sim, tipo num restaurante e tal, dependendo se a cidadezinha é muito pequena, isso também vai ser levado em em consideração. consideração. Então eu me dei um tempo realmente para aprender o italiano, para me adaptar, para entender se eu realmente, né, deveria estar aqui, como é que eu ia me sentir seguro para fazer uma entrevista de emprego. Então eu me permiti esse período que foi importante para mim. Quando eu comecei a procurar um emprego, que foi mais ou menos no final do ano, que já faziam aí 8 meses que eu estava aqui, foi quando começou a pandemia. Uhum. Então, de novo, assim, eu tive que adiar os meus planos, foi inesperado. Eu continuo fazendo as minhas aulas de italiano, já me sinto muito mais seguro hoje do que eu estava me sentindo em novembro e dezembro. Mas esse é um ano que realmente vai ser complicado, né? Assim, Para a todo mundo, economia né? que sofreu um rebote muito grande, então já estou procurando de novo. O mercado está começando a se mostrar um pouco mais aquecido, principalmente aqui em Milão, que é um lugar que tem bastante oportunidades. E vamos ver. E você também não veio, né, com um emprego. Aliás, tem uma pergunta, acho que você pode responder as duas coisas. Se você tirou o seu diploma na Itália ou no Brasil. E aí você já pode falar em Não, relação ao eu sou, emprego. eu sou formada, eu sou formada no Brasil. E aí você Inclusive, também veio sem emprego para cá, né? exato, primeiro eu vim com visto de estudo, né? E depois agora eu tô aqui por causa que eu tenho a cidadania Sou, sei italiana. italiana. Tem uma pergunta engraçada aqui que eu queria incluir, que é assim, se o pessoal aqui entende o nosso italiano Terra Nostra. Não entende, gente. Não adianta vir aqui falando. Como é que eles falavam em Terra Nostra, que eu nem lembro. Bom, Mamma Mia eles falam bastante, tá? Vamos ter que voltar a assistir a novela. Mas não, o italiano Terra Nostra não rola aqui. Até porque, gente, o italiano é mais difícil do que ele parece, tá? Tem Exatamente. muita coisa parecida com o português, mas ele é bem diferente na prática. Por exemplo, tenho muita dificuldade para falar o R da forma certa, né? O R com a ponta da língua. Então, às vezes, você fala o R, não fala direito, eles não entendem. Ou o L, que eles falam L, né? Tipo, bem É uma coisa muito interessante, sacado. porque às vezes você chega num lugar e você só fala buongiorno. Você chega e fala buongiorno, as pessoas tipo fazem assim, quê? É. Não, não entendi. Inclusive, você falou uma coisa engraçada que eu até abordei nos stories uns dias atrás, que é a questão da formalidade aqui, né? Que eu imagino que Aham. Turim também deva acontecer, que eles são muito formais, principalmente com quem eles não conhecem. Então, assim, o italiano Terra Nostra falava tchau para todo mundo, tchau, né? Exato. E aqui, gente, você não deve falar tchau para quem você não conhece ou não tem intimidade. Aconteceu já de eu falar tchau e a pessoa olhar, mas peraí, né? Porque ele tá me falando tchau, ou responder buongiorno, buonasera. E aí eu perceber que, opa, eu não tenho essa intimidade com a pessoa. E eles têm, então, assim, realmente o italiano Terra Nostra aqui dá uma derrapada. É importante. Isso era muito difícil pra mim no início. Pra mim era tudo tchau, e daí quando eu saía ainda dizia tchau, tchau. Porque lá no sul a gente faz assim, né? Tchau, tchau. Exatamente. Terrível, terrível. Hoje eu já tô bem mais habituada, né? Até a gente incorporar isso. Inclusive, a Renata está dizendo aqui que ela está aprendendo italiano desde o fim do ano passado para chegar aqui já entendendo algo. Renata, isso é uma coisa muito legal. Como eu falei, eu não tive tempo de fazer essa preparação.
mas eu acho que faz toda a diferença você chegar aqui, pelo menos, sabendo um básico para tentar se comunicar, porque, como eu falei, não é todos os lugares que o inglês é utilizado da forma como a gente precisa, principalmente nos órgãos públicos aqui. Se você for num comune muito pequeno, dificilmente eles vão falar inglês. Então, essa questão da cordialidade, da formalidade, o Guilherme está falando ali o salve, que realmente é uma forma que eles têm aqui para falar o tchau quando você tem Uhum. intimidade, o salve quando você não tem, né? Então, essa questão de aprender o italiano para quem puder fazer isso é legal, eu acho bastante importante, faz uma diferença grande aqui na chegada, principalmente, né? E eu vejo que é uma coisa que eles acabam valorizando muito, né? O nosso Sim, esforço, né, da gente aprender bem o italiano. Eu acho que o respeito também muda, sabe? Quando eles veem que a sim. gente está se esforçando, que a gente, de certa forma, tem uma excelência naquilo que faz, então a gente tem a nossa valorização, sim, como. E assim, para eles, gente, eu vejo muito o outro lado da moeda também, né? Para uma pessoa que não fala inglês, se você vai falar inglês com ela, talvez ela também tenha a mesma insegurança que você está sentindo por tentar falar uma língua que não é a sua, né? Então, realmente, quando você consegue tratar com eles na língua local, no italiano, faz a diferença, né? Eles vão te tratar realmente de forma um pouco mais amigável, vamos dizer assim, né? Uhum, com certeza. Estamos chegando já no finalzinho da nossa live. O pessoal tá gostando dos assuntos? Eu tô Eu acho que gostando que eles estão eu participando percebi muito. que pelas perguntas que teve um interesse até maior em questões práticas, né? Questões burocráticas. Interessante. E eu acho que a gente pode responder uma última pergunta. Na verdade, Dalila, acho que para você, a Guga perguntou o seguinte: se ela também é psicóloga e qual o processo para conseguir atuar aqui? Gente, eu acho que a gente tem que fazer uma live só sobre isso, porque é bem complicado, é bem longo o processo. Inclusive, tem um grupo no Facebook lá que a gente conversa sobre isso. Então, vamos deixar esse assunto porque realmente é bem complicado. Muito bem. Mas não é impossível, né? Como tudo na Funciona vida. como todas as profissões aqui, né? Para agronomia também, para você atuar, você tem que fazer a validação do seu diploma, aqui na Itália, e é um processo assim burocrático, mas não é impossível, exatamente como você falou. E bom, pessoal, eu acho que a gente conversou bastante. Infelizmente, o nosso horário está dando aqui, a Para live cai em terminar. alguns minutos. Eu queria agradecer, Dalila, você pelo convite, pela Nossa, oportunidade. eu que agradeço. É um assunto que a gente até conversou mais cedo e eu falei para você, se me deixar eu fico falando e falando e falando, eu adoro. Vamos fazer mais lives, né, Vamos pessoal? fazer Vamos mais fazer só lives. por temas agora. E quando eu percebo que eu consigo ajudar outras pessoas a, a realizar um sonho também de morar fora, de entender melhor quais são as dificuldades, porque eu precisei muito dessas informações quando eu ainda estava no Brasil. E hoje que eu vejo que eu estou do outro lado, eu me sinto muito bem de poder também ajudar quem tem a mesma Claro. vontade. Então, não desistam, tá, gente? Não é impossível, é difícil, tem perrengue, mas é também muito bom. O crescimento pessoal é incrível. A Itália é um país lindíssimo, como para quem ainda não conhece, vê nas fotos, para quem já conhece, sabe. Então, é uma oportunidade excelente de conhecer uma cultura nova, lugares lindos e fazer tanta coisa legal. Então, não fiquem presos, às vezes, a comentários, a desencorajamento que a gente recebe. Sigam realmente a intuição de vocês, E porque outra, a não, eu não experiência vejo é nenhum válida. problema de vir para cá, né? Claro que a gente tem que pesquisar, tem que ver qual é o contexto que a gente está indo, mas tudo bem vir para cá e de repente e não se dá bem, né? Não gostar, Exato. aquilo não ser para ti, né? De repente tu chega aqui e tu vê que tá, mas não é o que eu imaginei, porque nunca é às vezes o que a gente imagina, né? É o que eu falei, né? Que às vezes a gente planeja tanto, chega aqui o planejamento tem que mudar completamente, né? Eu vejo que existe essa pressão assim de tu
né, voltar para o Brasil e parece assim que às vezes é até vivido como um fracasso, né? Peraí, tô voltando. Não, gente, a gente é livre, né? A gente vai e É, volta. eu acho que esse é um grande crescimento que eu tive aqui. É você se desamarrar e Sim, você entender o que é a sua vontade, o que é o seu crescimento e o que é o seu passo para frente ou o seu passo para trás, né? os Você nossos tem que valores, né? seguir, Quais exatamente, que são os meus objetivos aqui? Para que eu vim, né? Quem que eu quero me tornar aqui? E eu acho exato, que é isso. E a gente poder olhar para trás e depois ver todo esse processo. É muito legal. exatamente. Seja continuando aqui ou seja de volta no Brasil e contando histórias boas para tanta gente que tanta gente gosta de ouvir. A gente Exatamente. vai deixar a live salva, né, Dalila? A Dalila vai deixar no Sim, perfil sim. dela e Vou eu vou tentar colocar. aqui, gente, é a minha primeira live. Vou tentar salvar. E eu vou colocar também no meu perfil. E para quem mandou perguntas que a gente não conseguiu responder, ou para quem ainda tiver outras perguntas, comenta lá na live e a gente vai responder. Marca a Dalila, me marca, se for no perfil dela ou se for no meu. E a gente continua esse papo. E vamos marcar Claro. outros, porque pelo jeito tem bastante coisa para a gente falar Muito, aqui, muito, muito assunto. para a gente Eu poder quero bater te um. agradecer de coração, Thiago. A ideia hoje era fazer um bate-papo assim mais leve, mais descontraído e a tua presença aqui fez toda a diferença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada Gente, pela obrigado pela disponibilidade. participação de todo mundo, viu? Um super bacio e arrivederci. Arrivederci. Tchau, tchau. Tchau.